Começar. Boa noite, turma. Vamos continuar aqui com as apresentações. E hoje é com Danilo. Danilo, a Boa palavra é noite. sua. Boa noite. Boa noite. A gente vai falar um pouco de transferência de calor em massa, né, aplicada a veículos, né, veículos automotivos, né, de modo geral. A apresentação vai ser bem voltada para o sistema arrefecido do carro, tá bom? Vamos lá, muda aí esse slide aí, Rafael. Bem, pode mudar, que esse daí é praticamente o que eu acabei de falar, né? Vamos lá. Eu vou ler e qualquer coisa Não, eu tranquilo. explico Fica à alguma coisinha vontade. aí. Nos automóveis, a transferência de calor se dá por meio do sistema arrefecido. Esse sistema é usado para manter sob controle a temperatura de trabalho do veículo, melhorar a eficiência e diminuir a quantidade de emissões de poluentes. E principalmente garantir que esse motor não chegue ao ponto de fusão, né? Obviamente, o que nós não queremos. A faixa ideal de trabalho do veículo, né, é de 90 a 110 graus, no caso dos veículos, alguns veículos, né, que depois do trabalho também já feito, tentando complementar o trabalho, eu vi que, na verdade, de modo geral é isso aí, mas essa especificação pode alterar um pouquinho de fabricante para fabricante. Era isso que eu ia falar, que normal é isso, mas de algum fabricante para outro pode variar. Exatamente. Pode mudar, por favor. Vamos lá. O sistema arrefecido é composto por radiador, reservatório de expansão, ventoinha, bomba d'água, sensor de temperatura, válvula termostática, tubos de conexões e, além disso, né, o composto de o líquido arrefecido aí, né, que é esse líquido aí e a água desmineralizada, né, que é como é que eles falam? Agora me falha a memória. Enfim, água desmineralizada, Destilado. água destilada, é isso aí, esse que é o nome. E aí tem aquela mistura, né, de meio por meio, né, para fazer o composto aí. E aí É. a gente tem as imagens aí de cada componente que foi dito aí acima, tá? Vamos lá. O sistema de refrigeração é o responsável pela troca de calor entre o ambiente externo e o motor. Para o bom funcionamento desse motor, é necessário que todas as partes do sistema estejam em excelente estado, é óbvio, né? Se tiver vazamento de líquido ou se alguma peça dessa não funcionar direito, que seja uma válvula ou a bomba d'água, o sistema da pane não funciona, o carro vai sobreaquecer, não vai ocorrer a devida transferência de calor entre os componentes do motor e o carro do jeito que deveria, e o líquido, né, no caso, que faz o trabalho de circulação ali no sistema, do jeito que deveria ser para manter a temperatura ideal de trabalho, né? Ao darmos partida no motor, ele começa a elevar sua temperatura. A bomba d'água é a responsável pela circulação do líquido no sistema e a válvula termostática é a peça que retém a circulação desse fluido dentro das galerias do motor, até que o motor alcance a temperatura de trabalho especificada, né? Após alcançar, a válvula termostática se abre, permitindo a circulação desse líquido e esse líquido sai do motor e vai para o radiador. E aí que a gente vê, né, que como logo ali em cima eu falei que o motor, ligou o motor, ele já começa a aquecer, né, que é evidente que por conta das explosões que tem dentro do motor, atrito e realmente assim a velocidade de trabalho interna do motor é alucinante, né? É muito grande a quantidade de giros por minuto ali, né? No radiador ocorre a parte crucial desse sistema, né? Uma das partes, né? Que todas elas são importantes, mas é ali que ocorre ali a transferência de calor entre o veículo e o ambiente externo, né? Que é onde que tem ali as nossas áreas aletadas, os ductos, né? E esse é a parte que fica de contato mesmo do ar e o fluido que trabalha no veículo. Pode mudar, por favor, Rafael? Aqui eu coloquei aqui uma ilustraçãozinha do motor, né? No caso, a minha esquerda, a esquerda de todos nós, temos aí um motor bem coloridinho e ele completa direitinho os ciclos do motor, né? Se a gente vê que a parte azul tem, ó, começa aqui, né, pelo radiador, aí logo ali ele já sobe
pega por baixo aqui, vai para dentro das galerias, faz o fluxo que tem que fazer e ele retorna como líquido quente pela parte superior do radiador. Obviamente, aqui dentro a gente tem a bomba, né? E tem embutido aqui, se você ver logo nessa mangueira de cima aqui, a gente vai ter aqui o sensor de temperatura, a válvula termostática, nesse caso aqui, ela está escondida, muito bem escondida. E a gente tem um radiador aqui na frente. Show. Não. E do lado esquerdo, do lado direito, essa imagem, eu não sei se aí no seu ela está aparecendo, mas como era uma animação, né? Ela fazia direitinho o fluxo ali do líquido ali, entrando Aqui não tá e não, mas assim, já dá para entender, né? Por esse desenho aqui, por esse desenho. Por isso que dá eu para entender o que está acontecendo. mostrava direitinho aonde que ele vinha frio e saía quente pela parte superior, né? Aí nesse aqui a gente já consegue ver a válvula termostática. Uhum. Ela trabalha da seguinte forma, né? Ela tem ali não sei dizer muito bem se é um gel, se é um tipo de gel esponja que quando ele alcança a temperatura de trabalho, o motor alcança a temperatura de trabalho, ele começa a contrair quando necessário e aí ele abre, né? Libera a passagem de água para quando ele alcança uma determinada temperatura além do que necessário, aí entra o líquido frio e quando a água dentro das galerias estão naquela temperatura de trabalho, ela se fecha novamente e aí esse ciclo vai se fazendo, né? A água vai circulando e a válvula termostática vai fazendo esse trabalho de abrir e fechar quando necessário. Alguns veículos bem modernos mesmo, chega a ter 2 válvulas termostáticas aí para ter um controle bem rígido dessa circulação de líquido. E eu, por curiosidade, estava no mecânico esses dias, acabei perguntando a ele sobre essa questão das 2 válvulas termostáticas, que parece idiota, mas eu pensava que uma controlava a entrada de ar quente, água quente, e a outra de água fria, e depois ele me explicando, e eu vi que realmente as 2 controlam a saída de água quente do motor, né? E é mais assim, para manter assim dentro do limiar mínimo possível ali de oscilação do motor. Por isso que as 2 controlam a temperatura de água quente, né? Imaginava que lógico, eu pensei assim, poxa, uma controla a água quente, a outra fria para não ter aquela mistura ali de líquido tão a grosso modo, né? Mas realmente as 2 controlam o fluido quente que sai do motor. Pode mudar, por favor, Rafael? A tampa do reservatório de água é outro componente de grande importância para o funcionamento do automóvel. Além de manter o líquido preso em um circuito fechado, ela também tem a função de controlar a pressão interna do líquido, no caso do sistema ali, né? Também conhecido como tampa de pressão. Ela alivia a pressão se a temperatura do líquido se elevar muito ou ela libera a entrada de ar ali para diminuir aquele vácuo que acontece quando o líquido se esfria muito, já que o nosso líquido expande e contrai quando quente, contrai quando frio, né? E essa é a função da tampa. Pode mudar, por favor, Rafael? Aí aqui eu coloquei uma imagenzinha da tampa, né? Um desenho e um corte axial aqui na tampa aqui, mostra aqui direitinho. Aqui na parte de baixo que tem um radiador, que é onde que a tampa sofre a pressão interna, né? Tentando o líquido se expande, aí a tampa a geleia que tem ali dentro ali, que ela é térmica, ela se expande, prende essa pressão ali, e se o líquido elevar demais a temperatura, me parece que a temperatura ideal de trabalho desse líquido, aí, quando sob pressão, ele chega a 125 graus, o ponto de ebulição dele, e essa tampa aí é o que ajuda a concentrar esse líquido desse jeito, que para ele não evaporar assim, antigamente, né, os carros tinham que ter aquele controle rígido de olhar o líquido, porque não era um sistema fechado e nem pressurizado, né? Hoje em dia já o sistema é pressurizado e você não tem essa necessidade de ficar averiguando todos os santos dias ali essa coisa do líquido, né? Você simplesmente hoje consegue manter um controle legal simplesmente olhando a temperatura do veículo ali que mostra no painel e de modo geral, como é um circuito fechado e pressurizado, esse líquido não evapora, esse líquido ele só vai sair daí se tiver algum vazamento ou alguma peça sob defeito.
e aí a gente pode acabar tendo um rompimento de alguma mangueira ou algo do gênero. Pode mudar, por favor? A temperatura interna do veículo é controlada pelo ar-condicionado, né? Que aí já até o nosso amigo Carlos aí fez a apresentação anterior sobre ar-condicionado, né? Mas é totalmente similar no caso aqui, né? Só que, vamos lá, no caso da temperatura mais baixa, que é o ar frio, né? É gerado pelo compressor. E a temperatura quente, ela provém da parte do circuito de arrefecimento mesmo do motor. Tem uma pequena partezinha, um desvio do líquido ali, que ele passa por um trocador de calor que fica em frente a um coolerzinho, e esse cooler que empurra esse ar quente para dentro do veículo, para a gente ter aquele ar quente ali, às vezes para desembaçar um vidro, ou até mesmo em lugares que é frio, tem extrema necessidade dessa função do veículo, né? No caso, esse ar circulante ali quente, ele é proveniente do motor, da troca de calor do líquido arrefecido do motor com um cooler pequeno e um trocador de calor. Por favor, Rafael, pode mudar. Aí aqui eu coloquei uma ilustraçãozinha bem maneirinha, tem a parte do motor, o bloco aqui, tudo funcionamento aqui, o azul é o nosso líquido e dá a entender que ele está frio, né, por estar azul. Mas na parte aqui superior direita, a gente vê aqui essa coisa que eu falei, que tem um pequeno trocador de calor e um coolerzinho, no caso aqui parece ter uma hélice, uma pequena hélice que joga esse ar quente, né, para dentro do veículo, né, que também é um circuitozinho que pode ser aberto e fechado quando necessário, né. Pode mudar, por favor? O radiador é o componente responsável por dissipar o calor do sistema. Ele é composto por dois reservatórios de água interno, um superior e um inferior. Entre eles existe um corpo central, que é mais conhecido como colmeia, né? A colmeia ela é constituída por tubos achatados, onde o líquido quente passa da parte superior para a inferior. E nesses tubos que ficam as aletas para aumentar a eficiência de transferência do calor entre o ambiente e o fluido. Uma transferência de calor entre o ambiente e o fluido. Esse fluido flui de cima para baixo, né? Por meio de gravidade, e ele vai retornar para o motor pela parte inferior ali do radiador, né? Então, esse fluido chega quente na parte superior do radiador, por meio de gravidade mesmo. E questão de densidade, a gente sabe que um líquido quente é mais leve que um líquido frio, né? Questão de densidade. No caso da água, também vai fluir do mesmo jeito, né? Esse radiador, aí a gente tem ali os tubos dele. Se a gente parar bem para pensar, na próxima imagem... pode mudar, por favor, Rafael? Aqui, vocês vão ver aqui que a gente tem aqui os ductos deles aqui qualquer uma dessas três imagens inferior, e é óbvio que cada uma delas é feita de um modo diferente, são três exemplos diferentes. Vocês veem que a parte azul é onde a água desce por gravidade, que é apenas um corte da imagem superior ali, que é o radiador completo, né? Esse líquido flui de cima para baixo, passando pelas áreas aletadas, e aí a gente para um segundinho para imaginar, se não tivessem as aletas, né, que é onde que aumenta a eficiência aí da troca de calor, simplesmente a gente ia ter alguns ductos, talvez em horizontal ou vertical, no caso vertical, mas eles poderia estar em perfil ou póstero anterior, no caso, né? Só que assim, a troca de calor, o ar ia passar ia muito fácil por eles, muito fácil mesmo. E aí, não ia ter essa troca de calor demandada pelo motor, né? De modo geral, no caso do radiador, vocês vão ver aqui que a quantidade de aletas também varia muito da necessidade do veículo de ter aquele controle ali de temperatura. Mas se por algum acaso essa temperatura assim do sistema, né, de refrigeração tiver acima do ideal, aí atrás do radiador a gente tem a ventoinha que ela é ativada ali por um comando de um módulo, né, e aí ela força a passagem de ar
pelas aletas ali, que ela praticamente ela suga o ar, né? O veículo andando em normal, ele já força a passagem de ar pelas aletas, né? Pela área aletada aí do radiador. Mas se o veículo parar depois de uma viagem longa, logo a gente percebe que as ventoinhas se acionam porque o calor interno do motor está bem alto e, de modo geral, não é o suficiente para suprir aquela transferência de calor para manter o controle da temperatura ali dentro do limiar aceitável, né? E aí que o cooler, a ventoinha é acionada pelo módulo, né? Então, cara, aqui, nessa imagem, cara, chega tá ruim de ler, mas ele explica direitinho aqui, né, que essa parte, nessa imagem maior aqui no meio, isso aí é a nossa área aletada, né, que ela é completamente alentada, impossível contar a quantidade de aletas que temos aí, e aí os ductos ficam na vertical, né, essa parte é conhecida de colmeia, e o fluido, se você ver bem aqui para cima da pontinha, na parte superior aqui do radiador, é onde que fica o reservatório superior. E na parte inferior aqui, a gente tem uma pequena areazinha na diagonal, esse é o reservatório inferior. É daí que o líquido volta pelo motor, através da bomba d'água ali, né? Começa a fazer o ciclo todo de novo, para manter o veículo na temperatura ideal de trabalho. Pode mudar, por favor? Um sensor de temperatura faz constantes leituras do interior do motor. Essa informação é direcionada a um módulo que controla o fluxo do líquido por meio da válvula termostática, né? Sempre que acionada, ela permite que o líquido flua para o motor, mantendo assim a temperatura. No caso, o líquido flui para fora do motor, né? Eu até coloquei errado ali a explicação, que a válvula controla a saída de água quente, de líquido quente. O líquido flua para fora do motor, mantendo assim a temperatura de trabalho ali dentro do limiar, aceitável pelo fabricante. Nos anos 80, os carros dispunham de um sistema de fluxo aberto, foi o que eu comentei ali antes, né? Por isso que tinha aquela necessidade de estar sempre verificando a água do carro e ver se tinha água, o carro fervia muito rápido, porque não era um circuito fechado e nem pressurizado. Por isso que tinha necessidade de constante verificação do nível de água e também estar sempre completando ela. Atualmente esse sistema é fechado, pressurizado, e essa pressurização varia de 1 a 1,5 bar, e isso permite que esse ponto de ebulição da água chegue, tá errado isso aqui também, é 125 graus, mais ou menos. Ele não ultrapassa muito isso não. Com o líquido, né? A pressão mais o líquido arrefecido, que tem a função de se expandir quando necessário, que quando aquece no caso, né? E aí, sob pressão, esse líquido, o ponto de ebulição dele vai a 125 graus, e isso permite, como ele está sob pressão, ele às vezes até vai ter algumas bolhas ali do líquido querendo ferver, mas o circuito é fechado, pressurizado. Simplesmente a água vai bater na parte superior e vai escorrer, e o fluido vai continuar fluindo dentro do líquido ali. E aí é aquela coisa ali, aonde que eu falei da tampa, né? A tampa, que ela tem a função ali de, se necessário, se o carro começar a ultrapassar a água, no caso, ultrapassar a temperatura de trabalho muito, ela libera um pouco da pressão ali para entrar, para sair um pouco da temperatura, e fecha logo em seguida para manter o controle dali da 125 graus e esse líquido não ultrapassar isso. Pode mudar, por favor, Rafael? Eu coloquei um linkzinho aqui, se tiver como a gente reproduzir, vai ser legalzinho, um videozinho aqui que explica bem aí. Eu tô, como tô falando, tá oscilando um pouco aqui minha internet, aí é capaz dele cair. Não, show. Assim, aqui tá o link pro pessoal, qualquer coisa. Pode, se for o caso, disponibilizar ele lá. Quem tiver interesse lá, logo lá no Classroom eu na apresentação de hoje, né? Como vai colocar lá o link, né? O vídeo e o link eu coloquei esse link aqui e o link da nossa aula. De modo, a apresentação que eu tinha para fazer era essa, né? Espero que tenha dado para entender.
A gente tem nosso amigo Alonso aí, qualquer dúvida aí ou algum erro, pode também falar alguma coisa aí, que eu sei que ele entende muito bem dessa área aí, né? Não sei se ele tá aí hoje. Ah, não tá aí. Ele não tá Tá? aí hoje. Não, se caiu, o dele caiu. Ah, é, caiu. Mas, cara, é isso aí. Apresentação bem. Tentei fazer de modo que eu já entendo.